Muito boa noite e sejamos todos bem-vindos a mais esse momento de encontro, de conversa, de exposição, de amor e de amizade. Vamos então, antes da exposição, vamos, como em todos os momentos de união, nos preparar, acerenando os ânimos, acalmando os pensamentos, fazendo uma oração. Pai misericordioso, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, obrigado por mais esse dia, obrigado pela paz que temos, obrigado pela luz, obrigado pelo alimento, obrigado pela vida, obrigado pelas amizades, obrigado pela família, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, por ter nos trazido até aqui. Obrigado por esse encontro, por essa doutrina que nos ilumina, nos alimenta e nos encaminha. Obrigado por tudo que já fizemos até aqui e por tudo que ainda poderemos fazer, mas principalmente, obrigado por sempre estar ao nosso lado. Que nesses instantes, então, nós possamos fortalecer ainda mais os laços que nos unem, encontrar algumas respostas que procuramos, ou ainda perceber que ainda não estamos prontos para algumas dessas respostas. Que possamos, então, ter momentos de paz e de união. E que assim seja, Senhor. Então, hoje, tema interessante. É das questões 459 a 472 do Livro dos Espíritos e fala sobre a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós questionamos de onde vêm determinados pensamentos ou determinadas ações ou determinadas intuições. Muitas vezes nós colocamos na conta dos espíritos muitas coisas que fazemos, alguns pensamentos, algumas orientações e algumas responsabilidades. Vamos procurar, de acordo com o que está no Livro dos Espíritos, um encaminhamento, uma conclusão. A questão 459 pergunta: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta é padrão. A resposta é certa, clara, direta. Nesse sentido, sua influência é maior do que supondes, sendo muitas vezes eles que vos dirigem. E aí isso é estranho. Sendo muitas vezes eles que vos dirigem, pode nos dar a impressão de que são eles, os espíritos, que estão nos obrigando, ou nos forçando, ou nos levando a fazer algumas coisas. Então vamos ser bem claros logo de início. Ninguém é obrigado por ninguém a fazer nada. Nós tomamos as conclusões, nós tomamos as ações, nós fazemos o que decidimos fazer. Temos influências, de fato. Sejam elas espirituais, sejam elas físicas, emocionais, nós vamos desenvolver isso. Mas é muito importante dizer, a não ser que você tenha uma complicação decorrente de uma obsessão grave, de uma subjugação, na sua vida normal, um espírito não vai te forçar a fazer nada. Mas você pode ser orientado erroneamente. E aí é interessante porque esse erroneamente também tem que ser estudado. Porque muitas vezes a gente acha que o espírito só nos orientou erroneamente quando nós erramos. Quando algo que nós pretendíamos fazer não deu certo, ou quando a gente acha que alguma coisa não ocorreu como a gente queria. Aí ele diz que o obsessor atrapalhou, que você teve uma má intuição. Aí, quando alguma coisa deu certo para você, foi porque você é resiliente, porque você é forte, porque você decidiu seguir em frente.
Mas muitas vezes aquilo que deu errado, não deu errado. Apenas não aconteceu naquela hora. E se acontecesse naquela hora, poderia desencadear uma série de fatores que viriam a te prejudicar. Ao mesmo tempo, aquela consagrada vitória que você achou que teve porque foi forte, porque decidiu, porque tomou adiante, também pode ser algo que vai precipitar a sua queda. Então, quando a gente fala que espíritos influenciam as nossas ações, influenciam, mas as decisões das ações são nossas. Kardec continua nas perguntas dele, na pergunta 460 ele fala: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Isso é muito interessante. Lembrem-se, Allan Kardec era um filósofo, um cientista, um professor, era uma pessoa de um gênio extremo. Então ele confiava bastante na sua parte intelectual. Então vamos procurar contextualizar. Uma pessoa dessa natureza, uma pessoa que cresceu, que viveu a vida inteira com base no desenvolvimento da inteligência, do raciocínio, começa a fazer uma pergunta: todos os meus pensamentos são meus? Ou há pensamentos que me são apenas sugeridos? Será que o que eu estou fazendo são decisões minhas? Será que eu estou pensando o que eu vim para fazer? Ou eu estou vivendo a vida de orientações, ou intuições, ou instruções? A resposta também é interessante e clara, mas a gente precisa desenvolver. Olha só. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos que vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tende em vós duas ideias que se combatem. Ué, o pensamento é meu ou o pensamento é do espírito? Dos espíritos? Ou são dois ou diversos pensamentos ao mesmo tempo? É exatamente isso. Eu tenho o meu pensamento e tenho os diversos pensamentos que estão aqui à minha volta, dos diversos espíritos que estão à minha volta, as diversas intuições, os diversos sopros, as diversas orientações. E vai caber a mim fazer essa escolha. Eu gosto muito de uma analogia que eu sempre faço quando a gente fala da influência dos espíritos, que é como se eu estivesse nadando. Às vezes eu estou nadando nas águas limpas, claras, transparentes. E às vezes, por algum motivo, eu estou nadando e o mar está sujo. Quando o mar está sujo, eu tenho que limpar o que está na minha frente. Os nossos pensamentos, a nossa vida em conjunto com o mundo dos espíritos, ou seja, a vida que nós vivemos em várias dimensões ao mesmo tempo, várias dimensões não, vários momentos ao mesmo tempo, encarnados e desencarnados, é como se fosse esse mar cheio de coisa. Eu não estou à minha volta só com pensamentos puros dizendo: Pedro, se eleve, consiga, você está no caminho. Não. Ao mesmo tempo em que efetivamente há uma pleiade de espíritos, uma quantidade absoluta de espíritos à minha volta me querendo o bem, há outros também que não querem tão bem assim, que não sabem ainda o que é correto. Então, eu, Pedro, tenho que escolher qual o caminho que eu vou seguir. Se é aquele caminho do pensamento que me diz faça o bem, faça o certo, faça isso, ou aquele que diz assim: afinal de contas você merece, hoje pode, ninguém está vendo, que mal há nisso, os outros podem, por que você não? Só para dar umas ideias assim, mais ou menos, bem direto. Nós temos pensamentos contraditórios. E aí fica. Antes da gente chegar na pergunta seguinte, que pergunta como distinguir, eu vou pensar uma outra coisa. Antes de distinguir o que é meu pensamento e o que é pensamento que é sugerido, eu tenho que pensar: qual é o tipo de pensamento que eu quero ao meu lado, à minha volta? Vamos mudar a questão de pensamento para energia, para vibração, para intuição, para orientação. O que eu quero à minha volta? Porque vai depender muito. Vamos voltar para o exemplo da natação. Se eu estou nadando num mar sujo, porque eu resolvi mergulhar próximo de uma saída de esgoto,
eu escolhi mergulhar próximo da saída do esgoto. Eu vou ter um trabalho danado para limpar tudo à minha volta e talvez antes de eu conseguir limpar, eu vou estar envenenado com aquilo. Mas eu escolhi mergulhar ali. Eu escolhi aquele ambiente à minha volta. Por outro lado, eu cheguei na praia e vi ali a boca do esgoto. E lá longe, poxa, mas está tão longe do meu carro, tem que passar pelo buraco, está sol, eu vou cansar, mas está lá longe a água mais limpa do litoral. Eu vou escolher caminhar de onde eu estou confortável, machucar meu pé, queimar minha pele, suar, cansar, mas finalmente eu cheguei ali no mar limpo. E mergulhei e foi maravilhoso, limpo, revigorante, me senti mais forte, porque eu escolhi passar por tudo que eu tinha que passar e chegar até ali. É exatamente a mesma coisa com os pensamentos, orientações, instruções, o que quer que seja. Eu vou ter à minha volta sempre essas duas características. E vai caber a mim escolher aonde eu vou ficar, aonde eu vou mergulhar, aonde eu vou nadar, ou indo direto que nós estamos falando assim, que tipo de pensamento eu vou abraçar. Não tenho a ilusão de que achar que, eu sou... Não existe essa palavra na doutrina, mas vamos usar aqui. Eu sou graduado no Espiritismo, então eu agora só tenho pensamentos do bem, eu sonho com o André Luiz e com a Joana de Ângeles, e quando eu acordo, o primeiro pensamento que eu tenho é com o Divaldo Franco. Não é bem assim. Eu continuo tendo à minha volta diversas influências. Eu apenas não as pego. Eu tenho as influências ruins e tenho, continuando o exemplo que eu estava dando, os pensamentos referentes ao Divaldo Franco. Eu vou ter os pensamentos ruins e vou dizer, não me interessa, não me agrega. Ou, como de outras situações, hoje não. Por hoje não. E aí eu vou ao pensamento bom e me abraço com ele e falo, é nesse que eu vou buscar. É o que nós fazemos, por exemplo, nas orações. Estamos passando por um momento difícil. Nós podemos passar o tempo inteiro. Ai, que coisa horrível, que coisa horrível, que coisa horrível, que coisa horrível. Ou nós podemos parar e falar, Senhor, me ajude a sair dessa situação, me oriente, me ilumine, me guie, me dê força. Quando você faz a sua oração, você desliga daqueles pensamentos que estão te levando para baixo e se eleva. A oração não é necessariamente um corretivo. A oração é uma forma de você se concentrar de outra forma para absorver as melhores intuições, absorver os melhores fluxos dos bons espíritos, para que você então possa enfrentar aquela situação, ou os maus pensamentos, ou qualquer outra situação equivocada. Então vamos continuar aqui. Como é que eu posso, agora que eu já entendi qual é o pensamento, ou energia, ou intuição, ou orientação que eu devo escolher, e eu parto do princípio que todos nós estamos querendo nos abraçar com aqueles bons pensamentos que vão nos elevar, como é que eu vou fazer para distinguir quando os pensamentos são meus ou quando eles me são sugeridos? E depois, mais ainda, como é que eu vou escolher o caminho que eu vou fazer? Então, a pergunta 461, como distinguir os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. E os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre no primeiro impulso. Sabe aquele que a gente faz? Que devia fazer isso assim. Necessariamente bom? Eu lembro que uma vez, há muito tempo, uma psicóloga me disse, você está fazendo uma prova de múltipla escolha e você não sabe muito bem o que você tem que responder a primeira resposta que veio à sua cabeça. Eu acho isso uma bobagem. Não é assim. Quando você faz assim, é como se você estivesse jogando dados e o primeiro número ali é o certo. Você tem que ter um certo filtro. A resposta é muito clara e muito rica nisso. Vamos à primeira frase. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre no primeiro impulso. Nossos pensamentos nos vêm, vamos colocar assim, quase como do nada. De repente você tem uma ideia. Ao mesmo tempo, há situações
em que nitidamente é como se você pensasse assim, e se eu fizesse tal coisa? Normalmente esse e se é o pensamento que te é sugerido. E de novo, eu não estou dizendo que o pensamento sugerido é bom ou ruim. Isso vai caber a você, ao seu momento, à sua busca por elevação, à sua evolução espiritual. Cabe uma série de coisas. Nós não estamos dando aqui receita de bolo 1, 2, 3. É só para a gente entender que há uma influência muito grande espiritual. Mas, ao mesmo tempo, há uma responsabilidade pessoal muito grande pelas escolhas que eu faço. Então, mas ao mesmo tempo, olha só, o meu pensamento que me veio assim e o outro pensamento que me foi sugerido. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não saber. Não interessa, na verdade não interessa. Não importa se o pensamento foi meu ou se foi sugerido. O que importa é o que eu vou fazer com este pensamento. Voltando àquele exemplo que eu dei há uns 15 minutos. 15 não, uns 10 minutos. Eu posso passar o dia tendo pensamentos felicíssimos. Quem tem criança em casa, que já viu o Peter Pan, sabe que com pensamentos felizes você voa. Mas e se eu não tiver vontade de voar? Traz para nós que nós estamos falando agora. Eu posso passar o dia inteiro tendo pensamentos felizes, ou puros, ou de bondade, ou caridosos, e passar o dia inteiro de braços cruzados, dizendo, seria muito bom se alguém fizesse isso que eu estou pensando. De que vai estar adiantando eu ter esses pensamentos? Da mesma forma que eu tenho que aprender a rechaçar pensamentos ruins, porque eles não vão me agregar, eu tenho que aprender a receber esses pensamentos positivos, sejam eles meus ou sugeridos, e trabalhá-los, usá-los. Porque já pensou, se eu tiver. Aqui ele diz, não há grande interesse para vós nessa distinção. Porque já pensou se eu soubesse, se eu tivesse uma chave que dissesse assim, esse pensamento é do meu mentor, esse pensamento é meu. O meu mentor é um ser espiritual que está livre, não está passando pelas vicissitudes da carne, partindo do princípio que ele é um mentor elevado, então eu vou seguir tudo que ele fala. O que eu falo está errado, eu estou no planeta de provas e expiações, eu errei, e o homem está falando comigo, então vou seguir o que ele fala. Não, não é assim. Eu tenho que agir livremente. Lembra do livre-arbítrio? Que é muito fácil, né? Quando alguém tenta nos impedir de fazer uma coisa que a gente quer, a gente fala que não pode tolir o meu livre-arbítrio. Quando eu quero fazer o que eu quero, é meu livre-arbítrio. Quando o que eu quero, quando eu faço, quando o que eu quis fazer deu errado, poxa, meu mentor, meu anjo da guarda não me ajudou. Não. A minha liberdade cabe nisso também. A minha liberdade vai dizer, eu tive um pensamento, ou eu tive um pensamento sugerido. Pensamento positivo, soberano, equilibrado, caridoso, bondoso. Então eu vou me abraçar com ele e vou oferecer, vou colocar tudo de bom que eu tenho neste pensamento para que ele floresça. Ao mesmo tempo, que pensamento desagradável que eu tive. Não é isso que eu quero mais. Não vou, a partir disso, deixar de ter esse tipo de pensamento, mas eu vou dizer, não quero mais. Daqui a pouco é como aquele exemplo que a gente deu no começo. Pô, vai mergulhar aí, no meio do esgoto, vai um pouco mais para lá. Então, não interessa para nós, realmente não interessa para nós se o pensamento veio sugerido ou foi o meu próprio eu que falou. O que importa é o que eu vou fazer. Ao final da resposta, o homem age mais livremente se não sabe. Se decidir pelo bem, o fará da melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Olha, é o que nós estávamos falando agora. Eu tenho pensamentos positivos. Se eu agir positivamente, ótimo. Eu tenho pensamentos positivos e eu resolvi não agir positivamente, falha minha. Eu tenho pensamentos negativos. Seguir os pensamentos negativos, falha minha. Eu tenho pensamentos negativos e decidi não segui-los e mais ainda procurar os positivos, ótimo. Na verdade, é esse o motivo dessa dualidade de pensamentos. Planeta de provas e expiações não é só
eu estou sofrendo agora, penando por causa do erro do meu passado, como muita gente fala, então eu tenho que passar por isso. Não. A prova também está nisso. A prova está em ter um pensamento não tão bom e dizer, não quero. A prova está em ter um pensamento que, numa primeira análise, pode ser fantástico, mas que a gente sabe que vai ter consequências e dizer assim, não me cabe mais, não quero mais. Não é nunca, não posso, porque você pode tudo. Mas não me convém. Como é que eu vou, a- adicionar, como eu vou acumular as riquezas espirituais com isso? Essa que é a questão. Aí vamos tirar. A gente estava muito filosófico aqui, falando de pensamentos positivos, questões de intuições e boas orientações. Vamos voltar para pensamentos assim vamos colocar as palavras que são usadas no Livro dos Espíritos, inteligência e gênio. Pergunta 462. Os homens de inteligência e gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? É aquele negócio, né? Um grande cientista, o próprio Allan Kardec, que era um grande gênio, vamos colocar assim. Os grandes cientistas, os grandes ícones culturais, científicos, mentais, intelectuais, eles não chegam, não têm só pensamentos deles ou só pensamentos dos outros. Como é que é isso? Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender. Olha que interessante. Vamos voltar para o exemplo do cientista. Vamos mudar. A pergunta fala os homens de inteligência. Vamos falar os homens de ciência. A gente assiste programas assim de pesquisas ou científicos e aí fala, poxa, de onde que tirou isso? Você acorda, passa um dia inteiro fazendo o seu trabalho, que é um trabalho fantástico, e de repente você tem alguma ideia que vai fazer com que esse seu trabalho mude. É fantástico. É maravilhoso. E você nunca tinha pensado nisso antes. Isso te foi sugerido. Porque chegou o momento em que você estava pronto para aprender isso. Assim como o cientista. Não vamos acreditar, por exemplo, a história da penicilina. Estava lá as placa de Petri, onde coloca os materiais para serem olhados, e aí o cientista esqueceu a placa num determinado lugar, e quando lembrou da placa deu bolor, aí ele resolveu ter curiosidade de olhar o bolor, quando olhou o bolor viu que o bolor estava crescendo e descobriu a penicilina. Não existe acaso. Aquilo foi deixado ali. Quantas e quantas e quantas vezes aquelas placas devem ter mofado? Naquele momento, chegou-se a um momento espiritual e evolutivo daquela pessoa em que ele conseguiria desvendar, ou seja, ver o que já estava ali. E então ele olhou e tomou uma conclusão e disse: ah, então é por isso. O Livro dos Espíritos é cheio disso. E quem já me ouviu falando sabe que eu adoro responder isso também. A gente às vezes acha que está num caminho de entendimento definitivo. E aí faz a pergunta, chega na pergunta que a gente queria. E a resposta é: isso não vos é dado ainda descobrir, ou ainda entender, ou ainda compreender. Significa que você ainda não está pronto. Então, volta para o que nós estamos falando. Homens de inteligência, de gênio, de ciência, têm ideias diferenciadas porque eles vêm evoluindo em diversas reencarnações para que num determinado momento, no momento propício, no momento correto, no tempo certo, aquela ideia venha a ele e tudo se encaixe. Mas não apenas os homens de ciência. Como eu falei logo no começo, de repente nós temos uma ideia para qualquer coisa que seja, para a coisa mais trivial de todas, para o dia a dia. E de repente a gente fala: ah, e se eu fizer assim? Ah, então era isso. Isso é uma intuição. Isso é um pensamento que veio de outro. É uma evocação que você faz sem suspeitar. Porque olha só, Kardec faz um comentário muito interessante a essa resposta. Olha, se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo,
como nos deu de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve permanecer para o nosso bem. Porque senão a gente fica esperando. Nós somos muito acomodados. Se a gente sabe que eventualmente vai vir um pensamento que não é meu e que vai abrir todas as portas e tal, você para. Você fala assim, bom, vai chegar uma hora que as coisas vão se acertar por si mesmas. Não é assim. Logo que começou o isolamento social, se eu não me engano, foi um dia 6 ou 16 de março, um dos 2 dias. Eu sei que foi uma terça-feira. Eu fiz uma exposição, ainda foi lá no SEAC, mas sem plateia. E era Ajuda-te que o céu te ajudará. Isso se encaixa muito com o que nós estamos falando aqui. Deus sempre nos ajuda. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu sempre terei o pensamento perfeito, o pensamento exato, o pensamento necessário para a hora certa. Mas eu também tenho que estar na hora certa. Eu tenho que fazer a hora certa e tenho que estar de ouvidos abertos, ouvidos que queiram ouvir e olhos que queiram ver, para entender quando chegar aquele pensamento. Porque o pensamento errado também chegará sempre. E eu vou ter que ter sempre a percepção para entender o momento. Então não adianta eu ficar esperando, esse aqui é um pensamento divino, esse aqui não é. Eu tenho que, na verdade, me preparar para o pensamento que vai vir, seja meu, seja divino, seja espiritual, para que eu melhor o aproveite, para que eu tire o melhor disso. Então a gente volta para aquilo que eu falei da intuição. Pergunta 463 diz: diz-se algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato aqui, nós, fui lá e fiz. Sem ler a resposta para nós, eu já digo logo. Nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, o primeiro impulso não é tão bom assim. Porque o primeiro impulso, às vezes, a gente toma sem pensar. E aí chega naquela hora, desculpa, não queria ter dito isso. Não queria ter feito isso. Ou então é que é pior ainda, a gente fica na nossa cabeça, né? Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu pudesse voltar atrás. Então a questão é receber esse primeiro impulso e pesar. Porque o primeiro impulso, a resposta diz, pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Ou seja, quanto mais boas inspirações nós ouvirmos, mais bons primeiros impulsos nós vamos ter. Então a questão é desenvolver. E como é que eu vou ter? A gente volta lá para a pergunta 461, que é da distinção. Como é que eu vou ter esses bons primeiros impulsos? Me cercando de bons pensamentos, me cercando de boas ações, me cercando de bons espíritos. E como é que eu faço isso? Me elevando. Mas isso é muito difícil. Não é muito difícil. Quando nós vamos fazer nossas orações, a gente fala assim, vamos elevar nossos pensamentos. Naquele momento, espera-se que naquele momento, pelo menos, você pare tudo. Respire fundo. Pare de pensar em quem teria te feito mal, no vizinho disso, no companheiro de trabalho daquilo, no cônjuge daquilo outro, no filho que não obedece. Não, você para. Eleva o pensamento. Busca teus mentores espirituais, busca a luz de Jesus, o amor de Deus, e aí você se eleva, porque você sabe que ali no momento de oração, tudo isso está assim em volta de você. Mas por que só no momento de oração? Será que a gente não consegue fazer isso no dia a dia? Não é se manter em oração, porque você não vai conseguir, você vai ter que ter a sua vida material, sua vida mundana, você vai ter que fazer as suas coisas. Mas se manter em estado de oração. O que é o estado de oração? É essa postura de buscar o bem. É essa postura, por exemplo, de você estar dirigindo e alguém buzinou atrás de você, ao invés de você gritar, passa por cima, você assim, esse cara deve estar nervoso, está com pressa, está doente,
precisa chegar em casa, precisa buscar alguém, está atrasado. Encosta. Qual é o problema? Você vai se sentir menor porque alguém te ultrapassou? Porque vai chegar um momento em que você vai precisar andar mais rápido também. Então a questão é se elevar, se manter em estado de elevação de pensamentos. Aí vem outro que é bastante pegadinha. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Não precisava nem ter essa pergunta e nem ter a resposta. Bom espírito jamais vai te sugerir um mau pensamento. E um mau espírito dificilmente vai te sugerir um bom pensamento. Mas aí vem de novo o nosso livre-arbítrio. Porque às vezes o mau espírito vai te propor um pensamento que vai te dar de repente uma elevação social, vai te fazer com que você ganhe um pouco mais de dinheiro. Ah, mas não é seu, você não deveria pegar. Sabe aquele negócio que antigamente se dizia muito? Achado não é roubado? É sim, porque alguém perdeu e vai fazer falta para esse alguém. Ah, mas o outro faz. Uma outra que é muito comum. Ah, eu pago tanto imposto, mereço pegar isso aqui para mim. O camarada que fala assim, não, me paga um pedaço na carteira e um pedaço por fora para o imposto de renda não pegar. Isso é um mau pensamento. Isso é errado. Mas a gente se deu bem naquele momento. Isso foi esse pensamento que me fez ganhar um pouco mais de dinheiro. Foi enviado por um bom espírito? Muito dificilmente um bom espírito vai te dizer para fazer uma coisa ilegal. Ou que vai lesar alguém, ou algo, ou o Estado, que acaba lesando a todos nós. Então não precisa nem fazer essa pergunta, como é que eu vou distinguir se um pensamento vem do bom espírito ou do mau espírito. Foi feita, vamos à resposta, que é exatamente o que nós estávamos falando. Examinar esse pensamento. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir, mas distinguir o quê? Não é distinguir exatamente o pensamento, se é bom ou ruim. É distinguir as consequências desse pensamento. Lembrar que nossa caminhada aqui é de evolução física, espiritual, emocional, sentimental, intelectual. E nós não conseguimos nada disso fazendo coisas erradas. Ou excluindo alguém, ou prejudicando alguém. Mas aí tem assim, poxa, eu tô falando do bom espírito que vem me elevar, vem tal. Mas ao mesmo tempo tem outro lado. Tem espíritos que está tentando me induzir ao mal. E aí é uma pergunta que é muito frequente quando o pessoal começa a estudar. Poxa, mas como é que Deus permite os espíritos maus? Como é que Deus permite que o espírito tente me influenciar ao mal? Deus não permite, ou cria, ou tem nada a ver com o mal. O espírito escolhe o caminho que ele vai seguir, assim como nós. Deus é perfeito. Deus é bom. Inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Ele não criou o mal. Ele nos criou, simples e ignorantes, tendendo à evolução, buscando a perfeição relativa. Os caminhos que eu vou tomar para fazer isso são minha escolha. Então, por que às vezes espíritos que estão escolhendo caminhos equivocados, ou espíritos imperfeitos, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar porque está no livro dos espíritos, por que eles nos induzem ao mal? Para tentar nos fazer sofrer com eles. Eles sabem que seguindo aquele tipo de pensamento, eu vou ter uma vida miserável como a que eles tiveram. Eles ainda não aprenderam que tendo um pensamento diferente do deles, eu vou me reconstruir para ter uma vida de graça, de luz. Só que isso é difícil, isso exige uma mudança. Como a gente fala no encarnado, durante encarnado, isso exige uma reforma íntima. No mundo espiritual também. O espírito imperfeito que me faz sofrer, ele vai precisar fazer uma reforma íntima também. E enquanto ele não fizer, ele vai tentar me induzir ao máximo para que eu esteja passando o mesmo que ele. Seja por vingança, seja por incapacidade, não importa. Esse é o que ele está buscando. E ele faz isso por quê? Porque ele quer
ao fazer isso, diminuir ou mitigar o sofrimento dele? Não. Ele faz porque ele inveja aqueles que são mais felizes. Pergunta 465A. Isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas eles os fazem por inveja dos seres mais felizes. Traz para a vida material. Ah, o fulano tem tanto, eu não tenho nada, vou tirar tudo dele. Ou então, alguém que sempre teve uma vida que uma outra pessoa considera abastada ou muito melhor, de repente tem uma fatalidade e perde as coisas. Sempre tem um que fala assim, bem feito. Porque era injusto. Porque eu não tinha. É a mesma coisa que um espírito imperfeito que está com inveja do crescimento do outro. Difícil, né? A pergunta 466 fala sobre o que nós estávamos falando agora há pouco. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Vamos reforçar e repetir. Deus não permite que espíritos nos incitem ao mal. Deus permite que os espíritos nos façam sugestões. E aí ele permite que nós escolhamos A ou B, C ou D, água ou fogo, certo ou errado, bem ou mal. A escolha é nossa. A escolha não tem nada a ver com a qualidade de espírito que está à nossa volta. Porque, repetindo o que nós falamos logo no começo, eu posso ter todos os grandes nomes do espiritismo à minha volta me sugerindo todos os melhores pensamentos. Se eu não quiser seguir esses pensamentos, eles não vão me adiantar. Eu vou ter ali, aqui, assim, no meu cérebro, um tesouro. Mas se eu não souber usá-lo, de que vai adiantar? Ou se eu não quiser usá-lo, de que vai adiantar? Isso que é o problema. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Então vamos agora para o exemplo contrário do que eu falei agora. Eu falei de espíritos elevados que estão me dando bons pensamentos. Espíritos imperfeitos, ao mesmo tempo que os espíritos elevados estão me dando bons pensamentos, os espíritos imperfeitos estão querendo me colocar no mesmo nível deles ali, de pensamento e de ações. E aí eles estão experimentando a minha fé e a minha constância no bem. A minha fé em Deus e a minha constância de pensamentos para construir o melhor. Eu, que sou espírito e que sou espírita, se eu me digo espírita, eu já sei que eu devo prosseguir, eu devo progredir, eu devo estar na senda do bem, como nós falamos bastante. Então, se eu começo a receber uma série de más influências e sigo essas más influências, eu estou saindo desse caminho do bem. Cabe a mim dizer não e voltar. Como Jesus disse, e eu adoro isso, eu falo toda hora. Agora vai e não peque mais para que pior não te aconteça. O que aconteceu naquele momento? Diversos maus pensamentos ou diversas más influências foram dadas àquele espírito, até que ele precisou passar por aquela situação em que Jesus esteve lá e o auxiliou. E ao Jesus dizer, agora vai e não peque mais para que pior não te aconteça, não é vai e vire um santo. É vá e cuide dos teus pensamentos, cuide das tuas ações, cuide daqueles que estão à sua volta, seja um bom exemplo, cresça, usando uma outra passagem, que brilhe a vossa luz, faça muito mais, porque senão o pior acontece. Nossa missão, a missão dos espíritos, né, é a de te pôr no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal quando tu tens vontade de o cometer. Aí tu fala assim, eu não tenho vontade de cometer o mal nunca. Mentira! Vamos voltar para o exemplo do carro? Quando alguém buzina atrás da gente? Mas eu não quero o mal. Tu xingou ele. Você às vezes nem xingou, mas fez aquele... É isso. Isso é a má influência. Nós continuaremos a estar sob essa má influência. A diferença vai ser, nós continuaremos a ter aquele... mas nós não vamos falar, nós não vamos fazer.
e daqui a pouco isso não vai nos incomodar mais. Nós vamos aprender a filtrar todas essas más influências. Porque ainda como diz a resposta, também terás outros espíritos que tratarão de te influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e que te deixe senhor de ti. Então, é muito fácil eu culpar o mau espírito. Eu culpar o espírito que ainda não aprendeu, o espírito ignorante, pelo meu mal. É muito fácil eu culpar o obsessor. É muito fácil eu dizer que, não fui eu. E ao mesmo tempo é muito fácil eu me incensar, né? Eu dizer assim, nossa, depois que eu entrei na doutrina espírita, eu só tenho bons pensamentos. Não é isso. Nenhuma coisa nem a outra. Maus pensamentos com os quais eu me abraço me fazem ter uma vida imperfeita, impura, baixa. Bons espíritos com os quais eu me abraço me fazem tender a uma vida mais elevada. Vou conseguir, neste momento da minha caminhada, ter só uma ou só outra? Dificilmente. Mas o que está fazendo ali? Buscar que eu encontre um equilíbrio. Kardec comenta essa pergunta 46, essa resposta 466. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir. Consciência. Onde está gravado o certo e o errado. Sabe aquela história quando você faz um negócio errado que deu a dor na consciência? Sim. Cabe a mim, no meu momento de conversa com Deus, na minha oração, no meu estado de oração, fazer essa escolha e me equilibrar. Então, por mais que, como a gente disse na primeira pergunta, os espíritos influenciem o tempo todo, a escolha do que eu vou fazer com essa influência é minha. A responsabilidade é minha. Então, a minha responsabilidade é me abraçar com o bem, me afastar do mal. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Também era outra pergunta que nem precisava fazer. Mas a resposta é, na pergunta 467, sim. Sim, pode. Porque eles, esses espíritos que incitam ao mal, só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou atraem por seus pensamentos. Mas eu não desejo mal. Mentira. A gente não deseja assim, mas a gente fica, poxa, sem querer. Deus me livre mais tal coisa. Ou quando eu era pequeno, falava-se muito, né? O castigo vem a cavalo. Eu estou desejando que alguma coisa aconteça com a outra pessoa. E isso é o mal também. O mal não é só o crime. O mau pensamento é o mau pensamento. O mau pensamento é o pensamento que é contrário ao bem. Qualquer mau pensamento. Nós não estamos graduando o mau pensamento. Nesse momento, na verdade, todos nós temos maus pensamentos. No planeta de provas e expiações, onde há o predomínio do mal. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos excelentes pensamentos. Que serão como os balões de gás que vão nos ajudar a subir, a ascender, a nos elevar, a sair um pouco dessa questão da matéria que nos prende tanto. E aí acontece o quê? Eu não quero mais essa influência, essa má influência ruim ou equivocada. O espírito vai embora de uma vez? Resposta dos espíritos a essa pergunta. O que quer que eles façam? Quando não tem mais nada a fazer, eles abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável à volta, como o gato e o rato. Ou seja, eu estou à minha volta rodeado de espíritos fantasticamente bons. É o que eu espero. Mas também há alguns equivocados. E aí, por uma graça divina, por um esforço danado, por uma busca de evolução, eu estou tentando ter um período de bons pensamentos, os melhores possíveis. Aqueles espíritos mais apegados ao mal, eles dizem assim,
Agora não adianta. Então eles estão ali só espreitando. Até que eu chego aquele momento em que eu digo, afinal de contas eu mereço. Hoje é sexta-feira, ou ninguém viu, ou achado não é roubado. E aí o espírito que estava lá de longe só olhando, ele, opa, me chamou. Estou aqui. Voltei. Então é uma questão constante. Nós estamos constantemente em provas e expiações e não são apenas as vicissitudes da vida cotidiana. É aqui, na verdade é principalmente aqui. É aquela luta entre a busca e a manutenção e a evolução dos bons pensamentos e a se evitar que se caia naqueles maus pensamentos que vão nos deixar presos. E aí, como é que eu vou conseguir me colocar constantemente, ou na maior parte das vezes, ou buscar esses bons pensamentos? Pergunta 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Assim você repele a influência dos espíritos inferiores e destrói o império que desejam ter sobre vós. Oração. Fé. Esperança. Eu adoro, são as verdades teologais do catolicismo. Fé, esperança e amor, ou fé, esperança e caridade. Vivendo com isso, você vai conseguir neutralizar a influência dos maus espíritos. Mas é vivendo com isso de verdade. Aí você fica, não, mas por que é difícil isso? É difícil. E Jesus dizia, na oração do Pai Nosso, ele nos explicou exatamente isso. Ele nos disse, ele deu a resposta dentro da oração, como fazer para neutralizar a influência dos maus espíritos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Quando nós dizemos para Deus, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, nós dizemos a Ele, não deixe que eu sucumba aos maus pensamentos. Não deixe que eu não tenha forças para perceber que esse pensamento não é ruim, não é bom. Não deixe que eu deixe de ser bom. Livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa é a forma de neutralizar a influência dos maus espíritos. Ou seja, buscando sempre o bem. Outra pergunta que não precisava nem ser feita, mas a gente precisa ouvir, e precisa repetir, e precisa ler, e precisa fazer isso várias vezes por dia, por causa desses espíritos que estão à nossa volta. Repito, a imensa maioria dos espíritos que estão à nossa volta são bons e nos querem bem. Mas nós precisamos aprender a repelir. Lembrando que nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Não existe espírito que quando Pedro reencarnou, juntaram seus espíritos e disseram assim, você e você vão lá para prejudicar o Pedro. Não. Existem espíritos que por um momento ou por outro, por um motivo ou por outro, têm a necessidade de trazer outros para o lugar onde eles estão, o lugar mental que eles estão. Cabe a nós, através da nossa evolução, fazer o contrário, tirá-los de lá onde eles estão. Concluindo, para finalizar o que nós estamos falando. Os espíritos influenciam nossas vidas? Sim, muito mais do que nós imaginamos. Mas muito mais importante do que isso, o que nós vamos fazer com essas influências. Se eu percebo que eu estou sendo mal influenciado, eu vou me melhorar para buscar melhores influências. Eu vou dizer, não me deixeis cair em tentação e livrai-me do mal. Eu comecei a ter bons pensamentos, e comecei a ter boas intuições, e comecei a ter boas influências, esse é o caminho que eu devo seguir. Perdi um pouquinho dessas boas influências, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ou seja, os espíritos nos influenciam, de fato, bons e maus. Eu prefiro e tenho que me abraçar com os espíritos bons. Como fazer isso? Com bons pensamentos, com boas ações, com fé, esperança e caridade. Com isso, então, meus amigos, eu espero que a gente tenha conseguido deixar algumas palavras para pensamento e que a gente possa
no nosso próximo encontro, no próximo domingo, na próxima exposição de um outro colega que vai falar, ir agregando esses pensamentos para construindo essa nossa evolução, para atrair cada vez mais os pensamentos melhores e as influências melhores à nossa volta e principalmente saber rechaçar ou nos elevar quando cairmos por influências não tão boas. Desejo a todos uma boa noite, um bom dia de trabalho amanhã. Fazendo uma oração agora para encerrar o nosso encontro. Vou aproveitar a sugestão do tema e vou encerrar essa nossa exposição com a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Uma boa noite, meus amigos.